E em cima aqui de tudo, embaixo do ciclo da restrição, está lá escrito estou gorda, né? Então esse momento de insatisfação. A gente vem aqui para a lateral das dietas rigorosas, né? Por conta própria, você restringe, corta tudo aquilo que você gosta de comer. Você se priva. Aquilo te dá uma falsa sensação de que você está no controle, mas você não está no controle. E aí você quer se recompensar, porque lá na sua cabeça você pensa assim, nossa, cara, tá top, eu tô mantendo o controle absoluto. E aí você vai lá e quer se recompensar por aquele esforço. E aí você fica presa dentro desse ciclo. O tema lindo, vamos explorar bastante coisa aí. O tema, como é que você pode melhorar a sua saúde comendo tudo que você gosta? Por que eu pensei nesse tema, gente, hoje para trazer para vocês especificamente? Porque muitas pessoas têm pavor de comer coisas que gostam. Vocês sabem disso, que eu sempre trago essa premissa para vocês, né? De que a gente pode comer de tudo, só não tudo, mas ainda tem muita gente que tem esse medo. Então eu pensei, bom, eu vou mostrar então para as meninas que é possível, inclusive, a gente cuidar da saúde comendo coisas que a gente gosta. Então, esse tema de hoje foi escolhido com muito carinho, porque eu quis trazer para vocês um olhar um pouquinho diferente, né? Vamos falar aí das emoções sempre, claro, porque esse é sempre o nosso tema-chefe, o nosso carro-chefe, mas quero conversar com vocês também da associação, da alimentação, de você comer tudo que você gosta, associando a saúde do nosso organismo, especialmente nós vamos ter um olharzinho carinhoso ali para o nosso intestino. Então, quero explicar para vocês por que realmente dá razão, por que da escolha desse tema hoje, por que eu decidi, né, trazer esse tema para vocês. Porque é o seguinte, gente, o que eu começo sempre, eu fico sempre observando tudo que eu falo com vocês. Porque existem muitas mulheres que sentem fome a todo tempo. E quando essa mulher sente fome muito tempo, ela percebe que ela está engordando, que ela está ganhando peso, que o corpo está mudando, está tendo acúmulo de gordura, ela começa a fazer uma restrição alimentar que é o oposto do comer demais. E associado a essa questão da restrição, tem uma coisa que é a falta de prazer, que fica muito acentuada em mulheres que começam uma restrição alimentar. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um ciclo dessa restrição alimentar e vocês vão entender e vão compreender por que tudo isso acontece, né? E como que acontece dessa forma. E uma outra coisa que faz com que a pessoa sofra dentro dessa condição, né, de se sentir desanimada, de se sentir fome toda hora, e aí ela entra nesse ciclo de restrição alimentar, né? Essa falta de prazer é ter um pensamento de dieta, manter um pensamento de dieta. Gente, isso acaba com qualquer pessoa. Então, o primeiro princípio, né, para nós entrarmos bem num processo de mudança de hábitos, entrarmos bem num processo de emagrecimento, é você tirar da sua vida esse pensamento de dieta. Não ficar pensando de dieta, não pensar, não, eu estou de dieta. Sabe por quê, gente? Porque dieta tem tempo limitado. Ninguém vive de dieta eternamente. Então, se você coloca na sua cabeça que você está de dieta, o que você está dizendo para o seu cérebro? Ó, eu vou fazer isso por um tempo limitado, mas daqui a pouco vai acabar. E aí o seu cérebro, sabe o que ele faz, gente? O cérebro é uma das máquinas mais perfeitas, né, que existem. O seu cérebro já vai começar a trabalhar de uma forma para dizer para você, te avisar que está chegando ao fim aquilo ali, que você vai buscar compensação de alguma forma. Deu para entender, gente? Olha que coisa, o que faz a mente da gente. Então, esse pensamento de dieta faz isso com a gente. E o desconhecimento da importância do intestino diante de toda essa situação. Porque, assim, uma vez que você entra em restrição alimentar, você está mexendo com toda a fisiologia do seu organismo, com todo o funcionamento interno do seu organismo, principalmente com o intestino, que é nele que a gente vai virar os olhares, para ele que a gente vai virar o olhar essa noite, para que vocês compreendam um pouco mais do porquê não vale a pena fazer restrição alimentar. Olha esse ciclo do porquê fome toda hora. Uma pessoa que vive estressada, que sente privação de sono, que tem uma alimentação com excesso de açúcar, com baixo consumo de fibras,
bebe pouca água, come menos do que o corpo necessita, baixo consumo de proteínas, aí ela vai lá e ainda coroa tudo com uma dieta restritiva. Na verdade, quando você opta, quando você escolhe por fazer uma dieta restritiva, você está alimentando esse ciclo que praticamente não vai ter fim na sua vida. Então, porque você vai ficar presa ali dentro. Então, às vezes a pessoa olha para a dieta restritiva como a resolução dos problemas dela. Não, eu estou sentindo fome toda hora, eu vou lá então e tiro a comida. Só que isso vai piorar, porque vai criar nela uma condição ainda maior de ansiedade, vai fazer com que essa pessoa sofra ainda mais com estresse, que ela deseje comer muito mais alimentos. Então, nós vamos ver hoje aqui, nessa aula, o quanto é importante que você não faça essa restrição de alimentos, que você coma realmente alimentos que você gosta, que você não se prive dessa alimentação, para que você saia desse ciclo de fome toda hora, para que você melhore a saúde do seu intestino. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar carinhoso para essa questão do intestino e do que a gente come. Quando a gente entra num ciclo de restrição de alimentos, tudo começa quando você vê uma imagem sua que você não se agrada dela. Uma coisa da restrição, né, de você vai te levar a fazer uma restrição. Então você se olha, você não se agrada da imagem que você vê. Você olha para você e fala, eu tô gorda, eu tô acima do peso, eu não tô gostando disso que eu tô vendo. De repente você até para de se olhar no espelho. E aí você vai lá e opta por fazer uma dieta restritiva, porque você não tá se controlando diante dos alimentos que você gosta. Lembra quando eu conto para vocês, quando eu falo para vocês sempre dessa questão da fome emocional? De vocês terem esse cuidado de estarem, né, sempre percebendo essas emoções de vocês. Então você tá lá, primeiro você se desagrada daquilo que você tá vendo, aí você decide entrar dentro de uma restrição alimentar e se privar de alimentos que você gosta. Só que o que a gente faz quando a gente se priva de um alimento que a gente gosta, a gente coloca um holofote em cima daqueles alimentos e aquilo passa a ser o objeto de desejo, que quando você come compulsivamente, você exagera. Quando você exagera, você tem um sentimento de culpa. Quando vem o sentimento de culpa, você se envergonha do que você está fazendo por você. Você sente vergonha, lá dentro de você, você se envergonha. E isso traz para você mais frustração. A sua autoestima fica ainda mais baixa e você volta ao primeiro pensamento do estou gorda, estou insatisfeita. Pensamento negativo começa mais uma vez a ser alimentado. Você entra de novo lá no processo de restrição e você fica presa dentro desse ciclo. E em cima aqui de tudo, embaixo do ciclo da restrição, está lá escrito estou gorda. Então, esse momento de insatisfação. A gente vem aqui para a lateral das dietas rigorosas, né, por conta própria. Você restringe, corta tudo aquilo que você gosta de comer. Você se priva. Aquilo te dá uma falsa sensação de que você está no controle, mas você não está no controle. E aí você quer se recompensar, porque lá na sua cabeça você pensa assim, nossa, cara, tá top, eu tô mantendo o controle absoluto. E aí você vai lá e quer se recompensar por aquele esforço. E aí você fica presa dentro desse ciclo. Interessante isso, né, gente? E olha só, assim, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver a quantidade de coisas que tem dentro desse ciclo de restrição. Muita coisa mostrando. Só que existe um ponto muito importante da restrição, que eu falei para vocês logo no começo, que é justamente a restrição alimentar calórica que promove a alteração desse intestino. Por que isso? Gente, quando você se priva de comer alimentos que você gosta, e em geral, quando uma pessoa entra no processo de emagrecimento, a primeira coisa que a pessoa corta é arroz, feijão, fruta, pão, macarrão, né, os carboidratos, mas até fruta a pessoa tem medo de comer porque ela ouviu em algum momento que a fruta engorda e que aquilo vai fazer mal. E ela entra não só numa restrição de calorias, ela entra numa restrição de nutrientes e aquilo passa a fazer mal. E aquilo lá vai alterar o intestino da pessoa. Então, olha só, tudo começou com uma insatisfação que começou na sua mente. Você olhou daquilo que você viu algo que não te agradou. Aquilo não te agradou. Você já foi ali
por uma questão de restrição, você começou a restringir alimentos de quantidade e de qualidade também, porque se fosse só uma questão de quantidade da pessoa restringir era uma coisa, mas ela está restringindo qualidade e aquilo vai fazer mudança na microbiota intestinal. Saiu agora recente um estudo publicado mostrando, foi um estudo pequeno, mas um estudo que acendeu uma luz para algo que está acontecendo com muitas pessoas, que é justamente essa questão da redução drástica de calorias. O intestino, ele percebe que está chegando menos caloria. De repente vinha comida, do nada você resolve fazer essa restrição, corta as calorias, diminui demais, diminui drasticamente. Teu intestino sente isso e ele começa a matar, é como se ele promovesse ali um ambiente que as bactérias boas não conseguem sobreviver. E aí aquelas bactérias que estavam ali para te proteger, para melhorar a absorção do seu nutriente, aquela bactéria vai morrendo e vai provocando um desequilíbrio dentro do seu intestino. E esse desequilíbrio vai fazendo com que fiquem ali as bactérias patogênicas, as bactérias que trabalham contra a sua saúde. E aí essas bactérias patogênicas que estão ali, elas vão se proliferando. E isso causa um quadro de permeabilidade aumentada no intestino. O que é isso? O intestino começa a ficar poroso. Então, o que deveria ficar só dentro do intestino começa a passar para a corrente sanguínea. Vai passar para a corrente sanguínea micro-organismos, bactérias que deveriam estar lá quietinhos dentro do intestino. Vai começar a passar toxina, vai começar a passar coisas que não eram para passar. A água que deveria ser absorvida lá no intestino não vai ser adequadamente e vai começar a ter uma série de outros problemas. E tudo começou quando você se sentiu insatisfeita com você e decidiu fazer uma restrição alimentar. E aí você pode estar pensando assim, mas então, Nutri, isso aí só acontece quando eu paro de comer muito? Não, quando você escolhe também fazer dietas malucas. Quando você vai lá para a dieta da lua, dieta da sopa, dieta, sei lá, né, do limão, dieta do ovo, quando você passa a ter uma alimentação muito monótona também, mesmo que ainda você nem reduza tanto em quantidade, mas você começa a comer sempre a mesma coisa por muitos dias, o seu intestino também muda. E toda essa cascata desconfortável que acontece depois da restrição acontece também quando você faz dietas malucas. Você priva o seu intestino de comer, né? Você priva o seu intestino de receber nutrientes que seriam adequados para ele ali e isso vai prejudicando a sua saúde. Porque se tem uma coisa que eu sempre falo para vocês é que o nosso intestino é o segundo cérebro. O nosso intestino ele tem um sistema nervoso independente. Lá dentro do intestino tem ramificações, tem nervos que são ramificados que nascem lá no nosso cérebro. E aí isso vai lá para o nosso intestino. Olha só, toda hora eu vou fazer esse link com vocês. Então tudo começou com uma insatisfação pelo seu comer emocional, porque você excede, você engorda, você de repente começa a se privar, restringir, você deixa de comer alimentos que você gosta, porque você acha que esses alimentos é que são o problema da sua vida, você para de comer as coisas que você gosta, seu intestino percebe tudo isso, toda essa mudança que está acontecendo, e sabe quem que pode começar a chegar? Ansiedade, depressão, e aí você vai ficando cada vez mais desanimada, você vai ficando cada vez mais triste, porque o nosso cérebro está em comunicação constante com o nosso intestino. Faltou nutriente no intestino, certeza que vai faltar para o cérebro, vai faltar para hormônios importantes, hormônio do bem-estar, que a gente depende de uma saúde intestinal adequada para estar promovendo, para estar produzindo esses hormônios. E tudo começou aonde, gente? Tudo começa e termina na mente. Porque você não se aceitou daquele jeito, você não lidou com as suas emoções, exagerou, restringiu, faltou, respingou de novo em quem? Nas suas emoções mais uma vez. Olha só, vocês já tinham visto isso dessa forma? Vocês já tinham ouvido, né, essa relação dessa forma? Porque eu sei que eu sempre trago isso para vocês, né, dessa relação que a gente tem que ter, desse cuidado que a gente tem que ter com as emoções, com a alimentação. Mas vocês estão vendo que a coisa é muito mais profunda. E quando você se priva, então, de comer esses alimentos, olha o tamanho dos problemas que você arruma. A relação, só para vocês entenderem, né? Aqui eu estou só deixando visual para vocês isso que eu acabei de falar. Que o intestino tem relação com o nosso cérebro. Por isso que ele é chamado de segundo cérebro.
Por isso que é tão importante a gente considerar essas porções todas emocionais, para que você não tenha privação de nada, não se coloque em privação de alimento, para que você não mexa com a sua porção emocional. Então vamos falar um pouquinho mais dessa questão do intestino. Quando você tem um desajuste emocional que começou aqui, que fez com que você entrasse em restrição, que fez com que você mexesse na saúde do seu intestino, você diminui, interrompe a produção de neurotransmissores. Quem são os neurotransmissores? São as partes importantes do nosso cérebro, ali, do nosso sistema nervoso, que transmitem os impulsos nervosos. É como se você cortasse um pedacinho de um fio. Imagina um cabo, um fio inteiro. Enquanto ele está inteiro, a energia está passando bem bacana por ele. Agora você vai lá e rompe um pedacinho só daquele cabo, não vai passar mais energia, porque precisava ter tudo. Com o neurotransmissor da gente é a mesma coisa. Se com a sua alimentação vai faltar nutriente para produzir esse neurotransmissor, ele vai ficar debilitado e a comunicação, o impulso elétrico que acontece o tempo todo dentro do nosso cérebro, do nosso organismo, ele vai ser interrompido e vai começar a faltar. E aí isso vai gerar uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade. Porque tudo, gente, todo movimento, o meu abrir e fechar da mão, a minha boca movimentando, o meu olho piscando, a minha voz saindo, eu enxergando, falando com vocês, vocês me escutando, tudo tem neurotransmissor envolvido. Porque são eles que fazem essa troca muito rápida de sinais do cérebro. Então, se eu não tenho esses neurotransmissores, porque está faltando na minha alimentação, eu começo a ter um monte de sintomas diferentes, eu atrapalho secreção de hormônio, a pessoa vai perdendo mobilidade, ela vai tendo dificuldade de movimentação, vai faltar nutriente para reação metabólica e aí começa um monte de outras doenças associadas. Vou mexer no meu intestino, a pessoa vai começar a ter infecção demais, vai vir infecção intestinal, o intestino vai ficar preso ou de repente vai vir uma diarreia. Olha quanta coisa. E tudo começou aqui. E tudo vai terminar aqui. Mas só que no meio do caminho a gente encontra um monte de coisa que a gente tem que levar em consideração. E definitivamente, restrição alimentar, gente, não combina com saúde física e saúde emocional. A restrição alimentar, ela vai na contramão da saúde física e emocional. Não funciona desse jeito. Falei para vocês, então vamos recapitular uma coisa importante. Vamos lá naquele ciclo? Minha cabeça, as minhas emoções. Não tô bem, vou para comida como escape. Engordo. Eu engordo, eu não aceito a imagem que eu vejo no espelho. Eu quero fazer algo para mudar aquilo, só que eu vou escolher um caminho mais óbvio para mim, que eu não tenho conhecimento. Então eu acho que se eu engordei por comer demais, o caminho contrário seria o mais certo, que é o que geralmente as pessoas pensam. Se eu cheguei ali por aquele caminho, eu volto para ele mesmo, então eu paro de comer, né? Eu comi muito, eu paro de comer. Ok. Então vamos dizendo o que está acontecendo, tá? Não se é certo ou se é errado. Restringiu, faltou nutriente. Faltou nutriente, começou uma série de sintomas naquele organismo, naquele corpo, a pessoa começa a sentir um monte de coisa, começam a surgir doenças associadas a essa questão da restrição de nutrientes e principalmente a saúde do intestino, ela é prejudicada. E isso vai desenvolver um quadro de aumento de permeabilidade intestinal. O intestino vai ficar poroso. Vão começar a aparecer microfurinhos nesse intestino. Eu vou ilustrar para vocês com esse coador de café. Quero que vocês imaginem esse coador aqui de café como sendo ali uma parte importante do intestino. Um pedacinho do intestino, você imagina que é esse coadorzinho aqui de café. Dentro aqui do coador de café, a gente coloca pó de café. E aí a gente joga água. E aí coa, sai o cafezinho coado. O nosso intestino saudável, o intestino saudável, acontece a mesma coisa. Dentro aqui do lúmen do intestino, dentro do orifício do intestino, ficam
o alimento, fica a água, ficam os micro-organismos, a flora intestinal. E aí aquilo tem que ser filtrado para o nutriente cair na corrente sanguínea. Mas dentro desse quadro de restrição alimentar, que você parou de comer coisas que você gosta, vão começar a surgir furinhos, poros no seu intestino. Vão começar a surgir microfurinhos, microporos, buraquinhos. E aí o que deveria ficar só dentro do seu intestino começa a passar para a sua corrente sanguínea. E aí começam a surgir as ites da vida. Vem as alergias, vem rinite, sinusite, otite, vira uma porta aberta para infecções. E tudo começou nas suas emoções. E tudo vai terminar nas suas emoções. Eu sou muito apaixonada por intestino, por essa relação, esse eixo, né, cérebro e intestino, mas o que eu quero que vocês tenham consciência que restrição é o pior caminho que uma pessoa pode escolher para entrar no processo de emagrecimento. Antes de você pensar em parar de comer algo, pense primeiramente por que você ganhou aquele peso. O que é que te fez chegar naquela condição de sobrepeso? O que é que te fez chegar naquela condição de obesidade? Então, imagina uma vida inteira vivendo de um jeito, uma vida inteira tendo resultados dessa forma, resultados que você considera negativo, uma vida inteira ganhando peso, comendo com desequilíbrio, comendo as emoções, fazendo escolhas erradas, comendo com exagero, mesmo esses alimentos que você gosta muito, e isso te levou nessa condição de sobrepeso, obesidade, e alimentou ainda mais negativamente as suas emoções. E aí você vai lá e restringe e acha que vai ser um caminho rápido e que vai resolver todos os seus problemas. Não vai. Então, por que eu falo tanto para vocês dessa questão de ter calma, de viver bem o processo, de fazer muito bem uma escolha a seu favor, de você escolher o caminho mais longo, porém o caminho que mais vai te preservar, o caminho que vai te deixar dentro de uma condição de saúde adequada, que não vai mexer com as suas emoções, pelo contrário, que vai colocar você numa condição de equilíbrio emocional, que você vai se entender, que você vai passando a se amar, que a gente vai trabalhando essa autoestima. Então não tenha pressa de viver o processo de emagrecimento, não faça isso com você. Porque quando você faz a coisa certa, quando você começa primeiro a se olhar com amor, a não se punir dentro do processo de emagrecimento, tudo começa a encaixar e esse emagrecimento nem fica tão demorado assim. Mas você não entrou no processo com pressa. Você não entrou querendo resultados para ontem. Isso aí você já teve na sua vida, você já viu que não é o caminho mais adequado. Nesse caminho aí você já caminhou. Então a minha proposta sempre para vocês é a seguinte: escolha aquilo que no primeiro momento pareça para você um caminho mais longo, mas se permita ser transformada nesse processo, viver com calma isso, não se prenda em balança, não se prenda em peso, não fica preocupada. Muito mais importante é você fazer essa mudança de dentro para fora, porque mudanças exteriores, quem já está dentro do processo de emagrecimento faz tempo, já conhece, já buscou isso em outro momento e já se frustrou e já caiu lá naquele mesmo buraco. Então, viva, né? Escolha viver diferente o processo de emagrecimento, tendo essa consciência de que aquilo que parece ser uma caminhada mais longa para você é a caminhada que mais vai te trazer consistência, é a caminhada que mais vai te trazer a estratégia que você vai conseguir levar para a sua vida toda. Lá no começo eu falei para vocês sobre pensamento de dieta, então tira esse pensamento de dieta. Você não tem que viver de dieta, você tem que fazer uma mudança, viver uma reeducação alimentar, uma mudança de hábitos, para que a sua mente entenda isso e não fique constantemente querendo te levar de volta para aquele lugar que ela saiu. Então, se você está vivendo isso que eu falei, se você está vivendo algo semelhante a isso, hoje é a oportunidade da sua mudança. É a oportunidade de você rever os seus pensamentos e de querer fazer diferente por você. Nutri, não me vejo no espelho. Nutri, não gosto de quem eu sou. Não gosto do meu corpo. Observa se você está em restrição alimentar. Você está cortando tudo? Está deixando de comer coisas que você gosta? Inclusive arroz, feijão, frutas.
Vegetais, está deixando de comer isso? Está excedendo em outra coisa? O problema do emagrecimento é excesso. Na verdade, não é nem o problema do emagrecimento, é o problema do ganho de peso, que é o excesso. Entenda primeiro as suas emoções, busque primeiramente fazer as pazes com você antes de mais nada. Se você está em restrição alimentar, faz o caminho de volta, vem para o equilíbrio, vem para essa coisa de você primeiro se olhar para dentro. Como é que está a saúde do seu intestino, gente? Se você está vivendo restrição alimentar, olha como é que está o teu corpo, o funcionamento do seu corpo. Pode ter pele ressecada, unha fraca, cabelo caindo, olhos ressecados. Você pode estar sofrendo aí das rinites, das alergias, das ites. Você pode estar sentindo dor no teu corpo todo. Você pode estar com dor muscular. Você pode estar dormindo mal. Você pode estar mal-humorado. Olha quanta coisa que uma restrição alimentar traz. E não só por uma porção emocional, mas o que ela mexe no teu físico. Porque mexe. Por isso desse tema, dessa aula de hoje, desse episódio do Nutriflix de hoje. Como é que você cuida da sua saúde comendo coisas que você gosta? Quando você entende esse equilíbrio, que você pode comer de tudo, só não tudo, que você não tem que se privar, que você não tem que fazer restrição absurda, para que o seu intestino fique saudável e que o seu corpo todo funcione. E por que que você não vai mais fazer restrição e se privar de comer alimentos que você gosta? Porque você vai levar essa leveza para a sua vida, vai entender que a gente precisa de inúmeros alimentos diferentes, que não vale a pena, não compensa você ficar cortando esse ou aquele alimento, principalmente arroz, feijão, frutas, vegetais, o pãozinho. E vai trabalhar nessa questão do equilíbrio, para que o seu intestino fique saudável, para que o seu intestino não entre nessa condição aqui de permeabilidade, de aumento de permeabilidade, que ele fique como um coador de café novinho, sem nenhum furinho, e que ali dentro fiquem nutrientes, que fique a água e que passe por ele para ir para a sua corrente sanguínea, te deixando com a saúde emocional bacana em dia, te deixando com a saúde física em dia, que você fique bem de maneira geral. Muito obrigada, Deus abençoe, tenha uma excelente noite de descanso e até a próxima. Um beijo!